7h21 pelo horário de Brasília e é para a capital federal que vamos agora te contando o que é notícia hoje. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai ao Senado para explicar as declarações do presidente Lula quando ele comparou a ação israelense na faixa de Gaza à morte de judeus por Hitler. A Isabel Mega já está em contato com a gente, já acompanhando a movimentação lá no Legislativo. Isabel, vamos lá relembrar um pouco essas declarações do presidente Lula e também qual é a expectativa por aí, qual deve ser a postura adotada pelo ministro, que acompanhamos já várias declarações de Mauro Vieira depois do que Lula disse naquela agenda internacional. E ao que acompanhamos, pelo que a história nos mostrou, o ministro segue o tom adotado por Lula. Exatamente, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Novo Dia. A expectativa é essa, né? O posicionamento brasileiro já é conhecido. Você tem uma expectativa também de que o ministro Mauro Vieira possa dar detalhes sobre os próximos passos. Isso porque eu lembro que o Frederico Meyer, que é o embaixador brasileiro em Israel, foi chamado de volta ao Brasil e desde então não voltou a Israel. Quem está cuidando da embaixada é um subordinado, número 2, no caso da embaixada. Então, você tem muita expectativa se ele, em algum momento, vai ou não retornar para Israel ou se o governo vai manter esse posicionamento, que no mundo da diplomacia é justamente uma imagem diplomática importante que mostra um descontentamento de um país em relação a atitudes de outro país. A agenda aqui no Senado Federal será na Comissão de Relações Exteriores, está marcada para as 10 horas da manhã. Essa comissão é presidida pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, é um aliado do Palácio do Planalto e que conseguiu articular um convite no lugar de uma convocação. Vou explicar a diferença, Carol. A oposição, diante de toda a repercussão das falas do presidente Lula, articulou um pedido de convocação. Então, o ministro seria obrigado a comparecer. Mas o Renan Calheiros se antecipou, ele próprio convidou o chanceler Mauro Vieira e, portanto, ficou nas formalidades como um convite e não uma convocação. A comissão ali no site consta que a presença de Mauro Vieira está confirmada. Estou tentando ainda uma resposta do Palácio do Itamaraty para ver se está tudo certo e realmente a presença dele por aqui a partir das 10 horas da manhã. Essa crise toda continua rendendo, a gente sabe aí do posicionamento também do governo de Israel em relação às falas do presidente Lula. Para a gente relembrar aqui rapidamente, foram falas de Lula durante uma agenda internacional dele, ele estava cumprindo uma série de agendas por países da África, foi questionado sobre a situação da guerra na faixa de Gaza e comparou o que acontece por lá, né, ao genocídio que a gente teve também com a população judaica no Holocausto. Então, isso pegou bastante pesado em todo o mundo diplomático e dividiu bastante opiniões em relação a isso. O ministro Mauro Vieira vai ser bastante confrontado, principalmente por parlamentares da oposição. A equipe da CNN conversou nos últimos dias também com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que é justamente um representante dessa frente aqui no Congresso Nacional que cuida das relações diplomáticas entre Brasil e Israel. O que ele disse foi o seguinte: esse posicionamento do Brasil, ele já é conhecido. Então, ele acredita que essa vinda do ministro Mauro Vieira aqui para o Senado para dar explicações pode ser até mesmo esvaziada, porque não acredita em uma mudança de comportamento, até porque depois dessa primeira fala, o presidente Lula, quando questionado, e mesmo sem ser questionado por diversos momentos, ele voltou ali a falar em genocídio na faixa de Gaza. Em nenhum momento o governo brasileiro optou pelo caminho da retratação. Foi o caminho contrário, foi o caminho de manter firme seu posicionamento no sentido de que o que Lula fez foi chamar a atenção para o que a população da faixa de Gaza vive. Então, o senador Carlos Viana, ele não acredita que a gente vai ter ali muitos momentos assim de ter algum tipo de explicação que possa representar algum tipo de retratação do Palácio do Planalto e do Palácio do Itamaraty em relação ao que foi dito pelo presidente Lula. Também há uma expectativa de que seja um momento para que o Palácio do Itamaraty seja confrontado sobre outros temas e que possa, inclusive, apresentar algum tipo de balanço sobre a gestão do chanceler Mauro Vieira à frente do órgão. Carol.
Isabel Mega, segue acompanhando os trabalhos do Legislativo no dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Isabel. Seguimos falando sobre esse assunto, agora com o Theo Cury e com a Basília Rodrigues. Basília está de volta, daqui a pouquinho chamo mais uma vez. Tem CNN dois lados com a Basília. Por enquanto vamos com a análise aqui. Basília e Theo. Theo chegando agora. Tudo bom, Theo? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Basília. Bem, Theo, a gente lembra aqui... relembramos com a Isabel Mega e relembro aqui com você esse posicionamento já adotado por Mauro Vieira em declarações posteriores a essa manifestação do presidente Lula. Não devemos ter surpresas, né? Não, nenhuma surpresa. Carol, a ideia da convocação, primeiro havia uma ideia de convocação que foi transformada num convite, antecipado esse convite pelo senador Renan Calheiros, que é o responsável por comandar e coordenar essa comissão lá no Senado Federal. A ideia é que o ministro preste aos senadores esclarecimentos com relação à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que gerou a repercussão que gerou entre esses dois países. Lembrando que essa fala não teve uma condenação veemente de nenhum outro grande líder no mundo. Ficou muito restrito a essa relação bilateral entre Brasil e Israel, com apoio de alguns países aqui da América do Sul. Um posicionamento historicamente defendido pelo presidente Lula com relação à garantia e à existência de dois países que convivam em harmonia naquela região, dando esse direito ao território palestino, e o presidente sempre repudiando, primeiro, deixando claro que o que aconteceu no dia 7 de outubro foi um ataque terrorista feito pelo Hamas, isso que aconteceu no começo de outubro, e o que o governo Lula e o presidente vêm fazendo ao longo desses meses todos, desde o início da conflagração dessa guerra e da resposta de Israel, é que a resposta de Israel não poderia ser desproporcional, obviamente levando em consideração que essa é uma atribuição de Israel de defender o seu território, sua população, tendo em vista o que aconteceu. Mas o governo critica a desproporcionalidade da resposta das forças israelenses, que tem gerado uma morte muito grande de civis, principalmente de mulheres e de crianças. O presidente fez o comentário fazendo uma comparação com o que aconteceu durante o Holocausto, no regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Houve uma reação, como era de se esperar, muito dura do governo de Israel, que convocou o embaixador brasileiro no país, de um jeito a constranger o embaixador. Foi o que de fato aconteceu. Essa reunião acabou não acontecendo como de praxe em um dos escritórios diplomáticos, na embaixada ou no consulado, como era de se esperar, mas sim no Museu do Holocausto, para mostrar o que de fato aconteceu naquele período para o embaixador brasileiro, como se ele não soubesse. Obviamente, Frederico Meyer sabia de tudo, como todos sabem. A questão é que, logo na sequência, depois das duras críticas do governo de Israel em resposta ao que o presidente Lula falou durante aquela viagem, o presidente foi considerado uma persona não grata e veio uma série de provocações nas redes sociais em tom de chacota com relação ao presidente Lula especificamente. O que o próprio ministro Mauro Vieira, em um comentário que ele fez, disse que feria as regras diplomáticas, porque se tratava de um chanceler atacando diretamente um presidente da República. No meio do caminho, houve então o retorno, a convocação para o retorno do embaixador brasileiro para prestar esclarecimentos, o que mostra o descontentamento do Brasil com relação à postura diplomática adotada pelo governo israelense. Lembrando que no meio do caminho houve uma publicação feita pela página oficial de Israel no Twitter, dizendo que o presidente Lula era um negacionista do Holocausto, que o governo repudiou veementemente, dizendo que o presidente nunca negou a existência do Holocausto, mas que manteve uma posição firme. E essa é uma postura que é curiosa de se observar do governo brasileiro no cenário internacional, de se tornar uma liderança internacional, batendo nessa tecla, condenando a postura de Israel, a despeito de também condenar os ataques que considera terroristas do Hamas, mas condenando essa postura de Israel e nunca negando a existência do Holocausto, mas dizendo, aí sim, e isso abre obviamente brecha para crítica, que há um genocídio acontecendo na faixa de Gaza. É esse o posicionamento que o ministro das Relações Exteriores vai
muito provavelmente, não seria diferente do que ele vem fazendo ao longo dos últimos meses, manter e defender a posição do presidente Lula. E, obviamente, o que vai dar o tom de toda essa reunião, Carol, Basília e quem acompanha a gente, são as perguntas que serão feitas pelos senadores. Ele vai abrir fazendo uma exposição do trabalho, de um balanço do que o Ministério das Relações Exteriores fez ao longo desse 1 ano e um pouquinho da gestão dele, ele que já foi 3 vezes, 2 à Câmara, 1 ao Senado. Essa é a 2ª vez ao Senado, ou seja, a 4ª ida dele ao Congresso para prestar esclarecimentos aos deputados e aos senadores. Ele vai fazer um balanço da gestão, obviamente vai fazer uma exposição ampla desses assuntos que são tratados pelo Ministério das Relações Exteriores, vai estar aberto às perguntas e nas perguntas, obviamente, esse será o tema principal, até porque ele foi convocado para isso, convidado para isso, e a ideia é que ele mantenha o posicionamento, não só do governo, mas também do presidente Lula nessa história toda. Pois é, Basília, quando você abre para perguntas, há politização do tema, a politização desse debate, dessa declaração do presidente. O quanto que esse assunto ainda mexe com os ânimos da política interna aqui no Brasil? Excelente pergunta, Carol. O ministro está pronto para falar sobre política externa e fazer um balanço de como tem sido a sua gestão desde a última vez que ele esteve no Congresso Nacional fazendo essa prestação de contas. Então, seus assessores dizem, Mauro Vieira foi ao Congresso em outubro passado, agora ele volta para atualizar a posição do Brasil, diante do cenário internacional, seja sobre a guerra Rússia-Ucrânia, seja sobre Israel-Hamas ou até mesmo as tensões que acontecem aqui no nosso continente. O ministro, desde que aceitou, desde o momento que aceitou essa nova ida ao Congresso, vem preparando então esse checklist de quais os assuntos ele quer entrar. Ele quer falar sobre o Itamaraty, ele quer falar sobre o seu trabalho como ministro de Relações Exteriores. Quanto à posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o tom é de defender o que Lula disse e continua falando sobre os ataques na faixa de Gaza. Para o ministro, o Brasil precisou elevar o tom, elevar aí o seu discurso e também colocar Israel como um culpado pela continuidade da guerra, como uma arma contra a barbárie, mostrar que está tendo ataques de ambos os lados, tanto os palestinos quanto os israelenses. Ele não vai abandonar esse discurso, mas está muito preocupado com falar na pasta, a gestão dele enquanto ministro. Recentemente, Mauro Vieira esteve com Frederico Mayer, que é o embaixador do Brasil em Israel, mas que está no Brasil, Ele não voltou desde que o presidente Lula foi considerado pessoa não grata. O embaixador foi convocado, já esteve em reuniões com Mauro Vieira, consultas que são feitas ao embaixador sobre a relação com o país, a fluidez da permanência dele, se o embaixador volta agora ou não para Israel. E até o momento, o entendimento é de que ele não vai voltar, que são necessárias novas conversas, novas consultas, Mauro Vieira e o embaixador, que por enquanto continuará no Brasil. Se surgirem outras perguntas, e aí é um spoiler, enfim, um gancho que a gente puxa aqui para prestar atenção quando de fato começar a fala do Mauro Vieira a partir das 10 horas da manhã. Se surgirem outros assuntos, como por exemplo, falar das investigações pelo 8 de janeiro, que em parte tem a ver com os Estados Unidos, a Polícia Federal disse que vai mandar agentes para fazer essa investigação, ou pessoas que são alvos de inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal que estejam fora do Brasil. Se este for o assunto, possivelmente o ministro de Relações Exteriores vai responder que é tema de Ministério da Justiça ou do Supremo Tribunal Federal e que o Itamaraty não fala sobre o assunto. Basília, Tel, daqui a pouquinho conversamos mais sobre esse e sobre outros assuntos. Até já.